Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno. Estimados ouvintes, bem-vindos ao último episódio da terceira série do podcast Ler um Café, Beber um Livro, dedicada à liberdade. Vamos fazer uma leitura cruzada das cartas rápidas de Duncan Simpson e o ensaio sobre as liberdades de Raymond Aron, ambos editados pela Book Builders. A liberdade implica a dialética e não a supremacia de uma visão sobre outra. Perseguir em nome da liberdade é sem dúvida o mais perverso dos paradoxos. Obviamente que o regime salazarista foi ditatorial, com todas as características conhecidas: repressão, censura, violência, discriminação e preconceito ideológico. Portugal, antes do 25 de Abril, era um país pobre, em que uma minoria vivia bem e uma larga maioria na pobreza, sobrevivendo à custa de esquemas que implicavam, segundo Duncan Simpson, que alguns portugueses instrumentalizassem a PIDE, fosse pela denúncia por mesquinhez, inveja ou vingança, ou para obter favores para poderem sobreviver e ascender no elevador social. Fazer da tese de Duncan norma é arriscado. O que nos parece é que o povo continuava preso essencialmente ao medo, maniatado pela ignorância e vivendo miseravelmente num silêncio claustrofóbico. Uma das cartas que passámos a ler reza o seguinte: Excelentíssimo Senhor Diretor da Polícia Internacional de Defesa do Estado, tenho a informar Vossa Excelência de que o proprietário da Escola de Condução Santo António em Rua Latino Coelho e possuidor de uma biblioteca subversiva no próprio estabelecimento de ensino, a bem da nação. Como veem, nem os pobres livros escapavam à denúncia. Depois do 25 de Abril, a liberdade de expressão ainda existe, mas continuam as tribos a quererem impor uma só verdade. Eis uma mentalidade que ainda não foi expurgada do inconsciente coletivo e que geracionalmente passa e faz adoecer todo o tecido social. Vive-se materialmente melhor? Talvez. Mas poderia o país ter aproveitado os parcos recursos de outra forma? Para evoluir, inclusive nos ditames de uma ética e espiritualidade mais humanistas e menos consumista? Mas será que a mentalidade portuguesa pode mesmo assim ser definida? Ou muda-se uma outra coisa e fica tudo na mesma? Já em 1909, João Chagas escrevia em outras cartas, que não há PIDE, o seguinte: Vossa Excelência, que nada faz pela pátria, exige que eu lhe restitua limpa e escarolada. Os portugueses são assim, Vossa Excelência é assim. Quando se trata dos seus negócios particulares, cada um se mexe e faz pela vida. Quando se trata dos negócios da pátria, todos em comum delegam nos outros a cuidar deles. Mais tarde, Salgueiro Maia, numa das últimas entrevistas aos arquivos da Torre do Tombo, falava sobretudo das élites autorreferenciais que se autopreservavam, com a expressão que essas élites se preocupavam mais em ser bem reformadas que formadas. Verifica-se hoje o apertar, o agravamento das condições de vida. Terreno fértil para emergir uma certa mentalidade em alguns setores, a manhosice, o aumento do tráfico, dos segredinhos nas capelinhas do poder, o abaixamento ético, a selvageria de ver no outro um inimigo e não um parceiro. E com a Europa à deriva, no quadro geoestratégico global, caracterizados pela guerra e resquícios da pandemia, com o agravamento do clima, a pressão será ainda maior, e o animal que há dentro de todo o homem irá rosnar. Sobretudo porque, vindo da fome, não há democracia que resista. O alerta está dado. O problema não é a polícia do pensamento em si, é se o pensamento se autocensura. E aí os detentores do poder nem sequer precisarão de PIDs cibernéticas, polícias políticas para inibir toda a ação. Não importa ser progressista se esqueceu-se as bases tradicionais de uma sociedade que devem ser conservadas. É neste meio termo, entre forças progressistas e conservadoras, que o devir das democracias deveria ser feito. Raymond Aron, num ensaio já com muitas décadas, mas ainda com alguma frescura, revela isso, deambulando pelo pensamento bipolar entre Tocqueville e Marx, entre as democracias liberais e o socialismo.
faz uma análise crítica dos prós e contras das diferentes formas de abordar não a liberdade em si, mas as liberdades enquanto instâncias plurissignificativas. E terminamos o episódio com duas citações deste livro editado pela Book Builders. Numa, na página 167, citando um autor chamado Oppenheim, escreve-se ou está escrito no livro o seguinte: tenho a liberdade de fazer uma coisa determinada desde que ninguém me impeça de a fazer nem me castigue por a ter feito, ou, ainda, desde que não me imponha a necessidade ou a obrigação de a fazer. Aaron cita este autor e acho que esta definição de liberdade é extremamente pertinente, e depois o autor termina na página 185 com o seguinte texto que passamos também a ler. As liberdades intelectuais, os processos democráticos constituem uma proteção contra o poder e a arbitrariedade, mas proporcionam também, e talvez principalmente, uma possibilidade de instituir os homens, de os tornar capazes de razão e de moralidade. Tocqueville agarrava-se à liberdade política porque detestava o servilismo que a obediência a uma autoridade que se despreza implica. Um poder não legítimo a que uma pessoa é obrigada a submeter-se. Desagrada àqueles que não lhe conseguem escapar, mas que o não querem respeitar. Assim, a liberdade política contribui para tornar os homens dignos dela, para fazer deles cidadãos, nem conformistas nem rebeldes, críticos e responsáveis. Os marxistas-leninistas gabam-se de criar um homem novo que se adaptaria à sociedade comunista com que sonham. Embora não se esqueçam disso a miúde. Os ocidentais também querem criar um certo tipo de homem, não um homem novo, porque não acreditam que a natureza humana possa ser modificada nas suas profundidades, mas um homem que dá a vida e confere excelência às instituições, livre relativamente à sociedade, cujas leis respeita e cujas imperfeições denuncia, livre porque reivindica e obtém o direito de procurar, sozinho se for preciso, a verdade e a salvação. Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno.